Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Flex Flow, esse podcast que está começando hoje. É interessante a gente trazer que o propósito desse podcast é trazer informações e perspectivas que vão auxiliar as pessoas nos seus processos de desenvolvimento e com isso impactar os sistemas e as organizações que elas estão envolvidas. Então, muito prazer, é muito legal ter vocês aqui. Com certeza essa vai ser uma série bastante longa, então a gente conta com a presença de todos, espero que todos gostem. Bom, primeiro, então, deixa a gente se apresentar aqui, né? Então, meu nome é Luiz Guilherme Duarte, eu trabalho em organizações há mais de 15 anos e hoje a minha função eu sou um especialista em transformação organizacional, atuando principalmente com metodologias ligadas ao Lean, a organização de aprendizado, a teoria integral, entre outras, em diversos contextos e culturas diferentes. Então, eu tenho uma função global, eu sou head de uma posição na empresa que eu hoje atuo, e nessa organização eu acabo tendo contato com diversas culturas e diversas mentalidades, diversas formas de ser, e com isso fui adquirindo um pouco de experiência sobre todo esse processo de transformação pessoal, de transformação cultural dos ambientes e tudo mais. Eu, como pessoa, eu sempre tive essas provocações para buscar a minha própria evolução. Essa é um pouco a minha história de vida, assim, eu vejo que esse é um processo fundamental para mim, uma coisa que me interessa muito, que eu sinto muito ligado, então estou sempre aqui buscando e esse é acho que tem um link direto, né, com tudo que a gente vai falar nesse podcast. E comigo aqui, como owner desse podcast também, a gente tem o José Vicente, é um prazer estar aqui dividindo a tela com ele. Show, Guilherme. Então, gente, super bem-vindos aí ao nosso canal. Eu acho que, né, como o Guilherme falou, né, a gente é o desenvolvimento e evolução são propósitos nossos, né? E esse canal é um veículo de compartilhamento, né, desse nosso propósito, desse nosso processo de crescimento, de conhecimento, com o maior número de pessoas que conseguirem estar junto com a gente aí, né? É uma questão de impacto, né? A gente querer ter um super impacto, querer chegar ao maior número de pessoas que realmente se beneficiem, né, do conjunto de conhecimentos, do conjunto de ideias, e principalmente que o que a gente venha falando aqui, que a gente consiga discutir aqui, gere uma quantidade fantástica de insights nas pessoas, porque a gente vai ver depois, né? O crescimento, né, a evolução se dá por meio de insights, né, a transformação. Eu acho que isso é muito legal de enfatizar. Também vou fazer uma brevíssima apresentação minha aqui, né? Eu tenho aí uma carreira já aí com mais de quase 30 anos aí, né, de experiência profissional. Tive uma carreira executiva, uma carreira corporativa logo no início da minha carreira profissional, e fiz uma opção pela vida acadêmica, e isso já faz um tempinho, né? Já faz aí os seus 22 anos aí que eu fiz essa opção pela carreira acadêmica, mas sempre tive uma inquietação, quer dizer, quando eu fui para a carreira acadêmica, eu não queria ser, né, um acadêmico, um teórico, né? Eu nunca quis ser isso, porque eu queria trabalhar com a questão tanto do ensino, como na pesquisa, e como em consultoria, com organizações, né? E eu achava que não tinha menor condição de acontecer, da gente trabalhar com melhoria e desenvolvimento das organizações sendo totalmente teórica. Então eu tive uma vivência, eu já sabia disso, acho que desde que eu fiz meu mestrado, mas tive uma vivência, né, em empresas, né, em multinacionais, durante um período de mais ou menos 6, 7 anos, e aí logo em seguida iniciei minha carreira acadêmica, fiz um doutorado em engenharia de produção, né, então tenho uma formação em engenharia de produção, mas digo, né, que hoje sou conhecido aí como o mais psicólogo dos engenheiros, e essa minha vertente, né, esse meu viés aí psicológico, meu viés pelo intangível, ele vem muito da minha insatisfação com a aplicação de métodos, né, de técnicas nas empresas, e em processo de consultoria, em processo de pesquisa, de ver que por mais que as empresas conhecessem totalmente um método de gestão estratégica, uma abordagem para a melhoria contínua no chão de fábrica, muitas vezes elas não conseguiam realizar o processo de mudança e o processo de transformação que gostariam, e isso me inquietava, e aí eu acabei chegando, né, nos intangíveis,
né, chegando na questão da cultura e chegando finalmente na questão dos níveis de consciência. E aí houve uma junção, né? Uma junção dessas duas vertentes. A partir dali ficou muito difícil para mim diferenciar o que é o pessoal, né, o desenvolvimento, o crescimento pessoal do crescimento do desenvolvimento profissional. As duas coisas passaram a ser muito mescladas na minha vida, e eu acho que isso tem tudo a ver com o nosso podcast, tem tudo a ver com o que a gente vai falar aqui, vai compartilhar com vocês, né, a partir de hoje. Muito bom, Zé. Eu acho que obrigado pela tua introdução, foi uma ótima deixa para a gente começar a puxar o tema dessa conversa mesmo, que vai ser exatamente a mudança, né? Eu só queria enfatizar um ponto antes da gente ir para o nosso papo mesmo, que a gente também espera aprender com vocês. Então, qualquer interação que vocês tenham, qualquer reflexão que vocês tenham, compartilhem com a gente também, porque esse é um processo de aprendizado mútuo. Como o Zé falou, a gente está aqui, enfim, trazendo aqui, né, enfim, as informações que a gente coletou, as experiências que a gente trouxe a partir dos anos, mas a gente também, né, visa que seja uma troca essa conversa aqui. Então, se tiver temas que vocês, enfim, querem que a gente aborde, se vocês tiverem insights importantes, tragam que isso vai ser bem relevante para nós também. Exato, dúvidas, então, né? Dúvidas, coloquem, né? Coloquem sempre ali no chat, etc., que eu acho que é super importante. Sim, com certeza. A gente quer estabelecer, acima de tudo, um relacionamento com vocês também. Então, muito bom. Trazendo, então, para o tema de hoje. Hoje a gente vai falar sobre mudança. E esse é um tema bastante interessante, né? Porque, como a gente falou, a gente é entusiasta disso. E eu gosto muito de uma frase do Harari, o Yuval Harari. Provavelmente alguns de vocês já escutaram falar dele. Ele é o escritor daquele livro Sapiens e outros livros aí que ficaram bastante famosos, e um historiador, né, dos mais respeitados hoje em dia. E ele fala que estudar história é basicamente estudar a mudança. Estudar a história da mudança da humanidade, a evolução da humanidade em si. Então, para ter noção, né, do porquê que a gente escolheu esse tema para começar, né? Na verdade, esse tema é o que alicerça tudo, basicamente, que a gente vai tratar aqui. Se a gente está falando de evolução, a mudança é a base dessa evolução. E aí, a primeira reflexão que eu queria trazer, Zé, para a gente explorar, é a respeito da mudança mesmo em si, né? Porque você vê que a maioria das pessoas, elas definem ali metas de mudança, elas conseguem, às vezes, mudar por um pouco, mas não tem sustentabilidade nessas mudanças. Qual que é a grande dificuldade, na tua visão, assim, para essa questão da mudança em si acontecer de uma forma sustentável? Legal, resoluções de ano novo, né? A gente acabou, então ainda, mas assim, resoluções de ano novo, isso é típico, né? A pessoa, ano que vem eu vou fazer isso, ano que vem eu vou fazer aquilo, e aí não acaba nada acontecendo, né? E por que será, né? E por que será que não acaba não acontecendo? Então, assim, eu vejo que, primeiro, que a questão da mudança, a gente tem, né, em geral, a mudança, ela é concretizada por uma mudança de comportamento, é isso que a gente deseja, né? No fim das contas, a gente quer mudar um comportamento, algo que a gente está fazendo de um jeito e a gente desejaria fazer de outro. Então, as pessoas hoje, e diversos autores trabalham e dão uma ênfase muito grande a isso, que para que eu consiga mudar de maneira consistente um comportamento, né, eu vou precisar mudar os meus valores, mudar as crenças mais fundamentais relacionadas àquele comportamento. Esse é um processo, né? Então, em primeiro lugar, ponto de partida, né? Se eu tenho um comportamento que eu quero mudar, não adianta pura e simplesmente eu chegar então a partir de amanhã eu vou fazer diferente. Ou então, por exemplo, né, eu vou vou fazer um curso, vou aprender uma nova técnica para fazer diferente, né? A gente vai perceber que muitas vezes fazer o curso, fazer a nova técnica vai dar certo, ok? Pura e simplesmente, olha, nossa, mudei, estou fazendo diferente, né? A gente vai falar um pouquinho mais depois para distinguir os tipos, né, de mudança, de processo de mudança, mas isso acontece. Essas mudanças que eu preciso da técnica, eu preciso da ferramenta, elas existem. Mas as mudanças que mais incomodam as pessoas são justamente aquelas, né, na qual não adianta a técnica, não adianta a nova ferramenta. Então, as pessoas muitas vezes pensam assim, eu vou fazer o curso e a partir daí vou atuar dessa maneira e vou mudar e vou ter um novo comportamento. Eu costumo pegar muito, aí trazendo um pouquinho do meu trabalho, né, como mentor de executivos, como coach,
né, e em desenvolvimento de lideranças, né, tem um processo que é crucial no desenvolvimento de lideranças, né, que é a questão da delegação e do feedback, né? Essas são questões cruciais, porque as pessoas que entram numa trajetória de liderança, de uma maneira geral, elas têm a oportunidade de liderar porque são excelentes profissionais, mas são excelentes profissionais em fazer coisas, né? E quando elas entram numa trajetória de liderança, elas precisam aprender a deixar de fazer coisas, né? E passar a efetivamente fazer os outros fazerem, né? Então, na verdade, ela vai ter que delegar, vai ter que dar feedback. E muitas pessoas, quando entram nessa trajetória, elas pura e simplesmente falam, vou fazer um curso, vou comprar um livro, né? E vou fazer um treinamento e pronto. E aí, agora, no mês que vem, eu estou delegando, né, de maneira fantástica. E a gente percebe que não é assim. Então, eu já atendi, né, alguns gerentes, alguns executivos, que assim, o desespero deles é justamente não conseguir delegar e já ter visto tudo, fez curso, treinamento, workshop, foi para fora do Brasil, né, e assim, não está satisfeito com a qualidade da sua delegação. Nessa hora entra a necessidade de trabalhar valores. E aí a gente entra naquela discussão acadêmica e até corporativa hoje em dia, né? Mas o que eu mudo então? Eu mudo o valor para mudar o comportamento, né? Ou eu mudo, né, eu forço a mudança de comportamento, que isso vai acabar mudando os valores. Realmente as duas coisas estão completamente, elas se retroalimentam, né? As duas coisas estão completamente interligadas. Entretanto, para que a mudança seja concreta, eu tenho que conseguir mudar os dois e trabalhar os dois de forma simultânea e reflexiva, né? E reflexiva, ou seja, eu tenho que perceber dentro do meu comportamento do que está acontecendo, né? De que maneira, né, que eu estou sentindo o que está acontecendo, para tentar, vamos dizer assim, refinar as minhas hipóteses cada vez mais e refinando as minhas hipóteses sobre quais são os valores, as crenças que estão por trás daquela minha dificuldade de fazer mudança. Acho que esse é um ponto importante aí. Eu acho que você trouxe pontos bastante relevantes aí. Um ponto que eu queria ressaltar aqui é que isso acontece tanto no nível individual quanto no nível coletivo nas organizações, né? Eu, por exemplo, na minha experiência, eu vejo muitas tentativas de implementação de novas, enfim, essas novas práticas e novas formas de pensar e tal, como, por exemplo, o próprio Lean em si, né? As pessoas, diversos contextos eu já presenciei uma tentativa de implementar filosofias operacionais diferentes, como Lean, até mesmo, né, enfim, as novas trends aí como ESG e outras, e começa-se a iniciativa, o propósito por trás da iniciativa não é o propósito, digamos, mais nobre, digamos assim, em algumas organizações, não é exatamente o que a ferramenta ou a filosofia se propõe. Ou seja, começa-se com a percepção dos líderes que existe um gap aí de percepção dos líderes. E aí, quando tenta se implementar, é uma dificuldade enorme, as pessoas não compram a ideia, é uma dificuldade de convencer, até se estabelecem mecanismos de incentivo, mas as pessoas, mesmo com os mecanismos de incentivo, às vezes no começo ali, quando é uma novidade, as pessoas aderem e tal, depois de um tempo elas deixam de seguir aquilo, o mecanismo deixa de ser um incentivo de fato, e aquilo deixa de ter sustentabilidade. Então, dentro dessa linha, eu acho que é bem relevante entender um ponto que foi crucial na tua fala, né, que é, se você quiser fazer uma mudança sustentável, você tem que trabalhar não só no nível da atitude das pessoas, né, mas no nível dos valores. Acho que esse é um ponto. Mas mesmo no nível dos valores, às vezes você traz a percepção e enquanto os gestores, eles estão puxando, eles estão fazendo acontecer, isso acontece. Acontece que às vezes as pessoas até representam que aquele valor mudou. E isso até, às vezes por 1 ano, 2 anos, isso se sustenta. Às vezes aquele gestor é deslocado e tudo aquilo se perde. Ou seja, aquela transformação não foi de fato sustentável, né? E aí eu acho que a gente entra nisso que você falou, né, Zé? De trazer essa mudança num nível um pouco mais profundo ainda, que é o nível da forma de pensar mesmo das pessoas, né? Do que está por trás dos valores, né? Enfim, os mecanismos de pensamento mesmo das pessoas, né? Como que você vê isso? Não, legal. E aí eu vou entrar com aquele conceito que eu ensaiei ele antes, mas agora eu acho que dá para entrar com ele, né?
das mudanças verticais e das mudanças horizontais. Então, assim, quando a empresa traz vamos pegar o caso agora, o caso coletivo, e aí eu vou falando junto com uma questão mais individual também. Mas quando a empresa traz uma ferramenta nova, uma técnica nova, mas essa técnica, de alguma maneira, ela está alinhada com os valores presentes ali, né? Está alinhada com as formas de pensar, vamos colocar assim, do pessoal que vai operá-la, né? Vai operar a nova técnica, a nova ferramenta, a tendência é que só o treinamento, só a parte técnica vai fazer com que a mudança, a transformação seja consistente e seja efetiva, né? Ou seja, eu trouxe uma nova abordagem de gestão, né, que está alinhada com a cultura, está alinhada com os valores e está alinhada com os comportamentos anteriores presentes dentro daquela organização. Então, a gente tem o caso da mudança técnica. Essa é uma mudança horizontal, ok? E o que acontece, e hoje cada vez mais acontece, né? Acontece, vamos pegar um caso clássico, né? E você mencionou aí que é uma área que você também tem envolvimento, a transformação digital, né? Transformação digital, as pessoas pensam assim, transformação digital, tecnologia, o que é tecnologia por trás, né? E pior, não tem, tecnologia é um detalhe, né? É um pequeno detalhe no processo de transformação digital. E grande parte das empresas que fazem esforços, né, de transformação digital, elas ainda têm uma cultura mais tradicional, uma cultura, principalmente, muitas vezes, uma cultura que a gente chama de expert. Elas têm processos muito burocratizados, né, elas têm muitos padrões, muitos procedimentos. E aí, o que acontece? Quando ela vem com a transformação digital, junto com a transformação digital, vem um monte de métodos ágeis, né? Vem um monte de simplificações de processos e as pessoas não estão preparadas para aquilo, né? Elas simplesmente, às vezes, ela conseguia fazer muito bem um processo super complicado, burocrático, entrando em um monte de lugar, um monte de sites diferentes, que ela tinha que acionar com formulários, etc. E aí, quando você simplifica tudo, a coisa deixa de funcionar. Na verdade, porque aquela nova forma de agir vai pressupor, por exemplo, né, vai exigir maior nível de delegação, maior nível de confiança, né, nas pessoas, né, que estão à volta daquela pessoa que estava operando antes no sistema com muito controle, né, um sistema com muitos procedimentos, né, de controle, de planejamento de controle. E aí, ou seja, exige uma mudança que não é só uma mudança técnica. Vai exigir, né, tanto naquela pessoa quanto na empresa, de uma maneira geral, né, uma mudança vertical, que a gente chama, aí vou trazendo aqui o conceito do Robert Kagan, de Harvard, né, uma mudança adaptativa, né, essa que é a ideia. Então, é uma mudança adaptativa. Ela não é técnica, ela não é só cognitiva, então ela é adaptativa. E quando a gente fala de adaptativa, significa que para conseguir conduzir esse processo de mudança de maneira efetiva e concretizá-lo, né, não basta eu fazer um processo de inventário, tanto meu quanto da organização, para entender os valores que estão ativos ali e que estão eventualmente bloqueando essa mudança. Porque daí eu achei os valores, né? Achei os meus valores, entendi qual é o conflito, tá aí agora, né? Como é que eu vou conseguir mudar os valores? Então agora martela o comportamento. Não, e só isso não basta numa mudança vertical. Então a gente tem que trabalhar, sim, o novo comportamento, mas tem que mergulhar num processo, né, de refinamento dessa hipótese, né? Que na verdade é uma hipótese, né? A gente fala que no nosso jeito de agir, né, no nosso jeito de agir em geral, nosso comportamento, de uma maneira macro, né, ele tem 3 componentes, né? Ele tem o que baliza os valores, as crenças que balizam aquele nosso comportamento, né? Ele tem o nosso comportamento em si, as ações, né? Então as intervenções, a maneira como nós atuamos, e tem a maneira como nós validamos o que a gente vem fazendo, ok? E é esse que é o grande problema quando a gente tenta mudar, porque se a gente está fazendo daquele outro jeito há 2, 3, 4, 5, 10 anos, né, existe um motivo muito forte para isso. Na verdade, dentro dessa hipótese, né, de um valor que motiva um comportamento e um comportamento que gera, né, uma validação
do seu resultado, da sua ação, né, por conta, né, do que acontece depois dele, né, isso vem sendo consolidado e fortalecido, né, ao longo de muito tempo. Então eu tenho que quebrar essa cadeia. Para eu quebrar essa cadeia, eu tenho que mergulhar cada vez mais nela, e não só cognitivamente. Eu tenho que entender, porque no primeiro mapeamento de imunidade que as pessoas fazem em geral, elas conseguem identificar, grosso modo, o que está bloqueando elas, mas elas vão ter muita dificuldade de efetivamente sentir e de entender aquilo que está bloqueando, né? E saber exatamente quais competências ela tem que desenvolver para conseguir mudar os valores e, consequentemente, mudar o comportamento. Então, aí a gente tem que efetivamente dar um mergulho e refinar. E quando a gente fala de refinar, não é cognitivamente. Quando a gente fala de refinar, a gente está falando especificamente, né, estamos falando de abrir as nossas emoções, os nossos sentimentos, entender o que acontece cada vez que eu já sei a técnica, eu já sei o que eu tenho que fazer, a situação se coloca diante de mim, e aí eu vou lá e eu ajo de acordo com o meu velho comportamento e não com aquele novo que eu quero implementar. Gente, isso vale para qualquer coisa, vale para absolutamente qualquer coisa. Então, por exemplo, né, se eu pegar, né, as pessoas, a gente vê muita gente se empenhando, né, e não tendo resultado, por exemplo, em processo, eu quero emagrecer, né? E a gente vai perceber que as pessoas, na verdade, o que impede de emagrecer, na verdade, é exatamente um ciclo, né, de imunidade à mudança, né? A pessoa criou um mecanismo que impede os valores referentes a essa nova vida, né, essa nova rotina, de penetrarem, né, de se consolidarem e de se tornarem efetivos nessa rotina da pessoa. Então a pessoa tem que estar aberta a sentir, né, ela tem que estar aberta a perceber de maneira sutil, né, que valores, né, e como que ela está validando aquele comportamento dela, daquela maneira que ela está agindo, porque ela já sabe o que tem que fazer. Né? Eu já sei que tem que fazer exercício, eu já sei que tenho que, né, me alimentar de determinada maneira, de comer de maneira saudável, eu sei que tenho que comer tantas vezes por dia. Tá, mas eu vou lá e acabo não fazendo. O que aconteceu quando eu não fiz? O que eu senti, né, na hora que eu estava saindo para a academia e aí eu lembrei, né, que tinha uma outra coisa de trabalho que eu não fiz, que eu não resolvi. O que eu senti naquele momento? Né? Qual foi a sensação que eu tive? Essas questões que vão motivar a gente a começar a entender o que realmente está por trás e aí sair daquele primeiro mapa de imunidade, aquela primeira visão grosseira, começar a refinar ela e começar a entender melhor o que está bloqueando a nossa mudança. Então, mudanças verticais realmente não são fáceis, mas são consistentes. Quando a gente consegue fazer o processo, conduzir o processo de maneira bem sucedida, elas são bastante consistentes, né? É muito difícil você voltar para trás depois que você consolida uma mudança dessa. É aquela história do paraquedas, né? Depois que está aberto, é igual a mente, né? Depois que a gente abre a mente, é difícil de fechar. Bom, Zé, esses aspectos são muito interessantes mesmo, e eu estou refletindo nisso que você falou, e eu vejo até mudanças que às vezes são situações que são incômodas para as pessoas, e mesmo assim as pessoas não conseguem mudar, né? As pessoas percebem que aquilo não está certo, elas sabem o caminho a seguir e tal, mas elas não conseguem mudar. E aí o que eu gostei, né, estudando esse tema mais a fundo, é que existem diversos aspectos que influenciam isso também. Acho que uma das primeiras coisas, que é difícil as pessoas falarem, né? Acho que a primeira coisa é você ser grato por aquele hábito que você adquiriu, mesmo por mais que ele não seja tão saudável, porque em algum momento ele foi relevante para você, seja para suprir um aspecto emocional, um aspecto psicológico, de dificuldade que você teve, que criou aquele hábito, ou por qualquer outro motivo, então. Perfeito. Né? Aí entra aquela coisa da abordagem integral. A gente tem que transcender e incluir, né? É exatamente Exato. Isso que você falou. Né? A gente tem que transcender e incluir. Na hora que eu entro assim, cara, não tem que mudar isso, porque eu me odeio quando eu faço isso. Cara, esquece. Você já está querendo reprimir. Você cria um bloqueio. Exatamente. Exato. Então, eu acho que o primeiro aspecto interessante é esse, né? Ser grato por o que te trouxe aqui, né? Se você está aqui refletindo e querendo mudar para algum aspecto melhor, você está aqui por causa disso. Então, esse acho que é um primeiro ponto. Mas aí tem outros aspectos que também influenciam para que essa mudança seja efetiva. Esse salto de que seria esse nível de consciência mesmo, né? Trazer essa nova prática num nível mais elevado, são importantes, né? Esse incômodo, ele tem que ser de fato uma coisa que está ali, persistente, está te incomodando, você
normalmente já deve ter tentado algumas vezes mudar aquilo e não conseguiu. Então, você já tentou essa mudança lateral, né? Adquirindo novas técnicas, buscando soluções que seriam, na teoria, mais fáceis, e você está batendo na parede mesmo e não está conseguindo evoluir. Acho que esse é outro ponto importante. Aí é um sinal mesmo, se isso está acontecendo com você, que você está precisando dar um salto que é um pouco maior. E um ponto que é importante de dizer, a mudança, nesse sentido, ela não é fácil. Então, não pense que porque a gente está falando aqui, a gente vai trazer a fórmula mágica para você mudar e amanhã você vai estar mudando isso de uma forma muito simples. Não, a mudança nesse nível, ela é difícil, ela é complexa, ela vai doer. Mas se você tiver, enfim, os aspectos que a gente vai mencionar aqui, você tem uma chance de ser bem-sucedido muito maior do que a maioria das pessoas. E com certeza, quando você olhar para trás, se você fizer isso, você vai ser muito grato pelo processo que você passou, por mais traumático que ele pareça em algum momento ali. Eu acho que esse é um ponto, né? Você tem que estar no limite ali dos testes para tentar mudar aquilo de uma forma mais simples. Isso tem que ser uma coisa importante para você. Você tem que sentir que aquilo vai de fato impactar a tua vida, né? Então, seja no teu bem-estar, seja no teu relacionamento com as pessoas no teu trabalho, seja na melhoria dos processos que você está envolvido, você tem que sentir que aquilo é uma coisa que vai te afetar diretamente, vai trazer mais, enfim, um senso de realização maior no final das contas. Você vai estar melhor consigo mesmo. E eu acho que um outro aspecto que é muito importante é muito importante você contar com apoio durante esse processo. Porque claro que você pode optar por fazer sozinho, mas isso torna as coisas muito mais difíceis. A gente vê, né, como, por exemplo, o processo de obesidade em si, que você mencionou, né, Zé? Pessoas que tentam evoluir isso sozinhas, é muito difícil ser bem-sucedido, né? Até porque, às vezes, as próprias pessoas que estão no meio acabam estimulando um comportamento que não é adequado. Então, se você de fato quiser mudar, você tem que conversar com as pessoas que estão ali naquele teu meio e falar, ó, eu estou passando por esse processo, eu quero mudar esse comportamento, eu preciso que vocês me auxiliem mesmo, ou mesmo contar com um papel de mentor, um papel de um coach para te auxiliar nesse processo, que com certeza a tua chance de sucesso é muito maior. Ou a terapia mesmo, às vezes, né? Muitas vezes até a terapia. Logicamente tem algumas mudanças que elas têm uma raiz muito forte na forma como a gente foi criado, na forma como a gente foi criado quando é criança, por exemplo, né? A gente sempre fala que dos 0 aos 6 anos é o período mais crítico da formação do ser ali mesmo, né, da personalidade da criança. Depois tem gente que diz que até os 10 ali ainda tem aspectos que influenciam, mas do 0 aos 6 são os principais. Então, às vezes, a pessoa não tem nem ciência de o que motivou ela a ser dessa forma. E, às vezes, não foi uma coisa intencional dos pais, enfim, é alguma situação que pode parecer mínima naquele momento, mas que afetou a pessoa. Enfim, um dia que os pais deixaram de dar mamar para a criança, um dia que os pais estiveram um pouco mais ausentes e tal. Isso vai impactar na forma como a criança age para conseguir o que ela quer, que era mamar naquele dia. Então, ela chora mais, ela cria artifícios, isso fica na nossa memória e a gente reproduz esse comportamento ao longo da vida, por mais inconsciente que ele pareça. Exatamente. E eu acho que, assim, como você colocou, então, a mudança é dolorosa, é fundamental esse auxílio. Você enfatizou uma coisa que eu acho, assim, fundamental em mudança, e às vezes, né, e por isso que a gente, né, quando eu falo, né, da minha formação em coaching, que é de coaching integral, né, quando a gente fala com o executivo, a gente vai fazer uma mentoria integral. Aí integral? Eu estou interessado só na questão do profissional aqui contigo, né? Muitas vezes eu ouço isso, né? Meu foco aqui é profissional, eu quero resolver esse meu profissional. Cara, se é um problema, né, de mudança vertical, eu aposto com você que não é só profissional, né? Ou seja, aquela mesma questão se repete, né, em diversos outros aspectos da sua vida. Por isso que quando você falou de ser importante para você, né, não é só ser importante para você no sentido assim, se eu não mudar isso, eu não vou conseguir ser promovido, né? Se eu não mudar isso, eu não vou conseguir... Não, se eu não mudar isso, cara, vou tomar um pé na bunda em casa, né? No meu casamento, né? No meu relacionamento, né? Então, assim, normalmente você tem que buscar coisas, né? E esses são os grandes, eu digo assim, ao mesmo tempo, essas coisas são os nossos maiores desafios, né?
são aqueles que podem ser mais dolorosos para a gente, mas, ao mesmo tempo, são aqueles que podem nos trazer, né, nos projetar, né, de maneira maior para frente, né, em termos de evolução, em termos de transformação, e trazer uma quantidade, uma verdadeira avalanche, né, de efeitos colaterais positivos. Quer dizer, eu estava trabalhando lá, por exemplo, o exemplo que eu estava dando, que eu já trabalhei com vários executivos e gestores, né, a questão da delegação, né, eu estava trabalhando, né, eu consegui melhorar a delegação, cara, melhorou tudo, eu estou conseguindo fluir muito melhor em casa, com a minha esposa, com meus filhos, com meu marido, né? Ou seja, melhorou tudo, né? Então você tem lá, na verdade, porque você realmente mudou a tua forma de pensar. É o que a gente fala dos níveis de consciência, mudou a tua estrutura de pensamento, né? O teu centro de gravidade em termos de estrutura de pensamento. Então os teus pressupostos básicos dos teus processos mentais mudaram. E isso, cara, faz com que você leia as realidades, né, tanto profissional quanto pessoal, de maneira muito diferente a partir dali. Então, coisas que eram problemas ou que não conseguiam ser resolvidas, de repente acabam sendo resolvidas de maneira bastante fácil depois daquilo, né, depois daquele desafio de enfrentar aquele desafio perfeito. Eu acho que esse ponto é muito importante, né, Zé? E assim, trazendo alguns exemplos práticos, né, dessa evolução vertical e como ela impacta, encaixando nesse caso que você citou do feedback, né? Eu acho que o feedback é uma coisa que está diretamente vinculada à empatia em si, né? Exato. Quando você começa a entender melhor e você desenvolve essa percepção, logicamente que a empatia que você tem perante o teu colaborador, o teu funcionário, você vai conseguir desenvolver em outros contextos também. No contexto profissional, dentro do contexto fora do trabalho, no contexto social, dentro de casa, com os teus filhos, com a tua mulher, você vai conseguir ver outros pontos de vista e isso, claro, que vai tornar você uma pessoa, né, com uma outra percepção da realidade como um todo, né? Eu acho que o desenvolvimento vertical, ele tem esse benefício também, né, de eu às vezes ambiciono uma coisa, o impacto daquilo é enorme, me traz diversos efeitos colaterais positivos e todo mundo sente, e aí aquele negócio, né, das pessoas que não te encontram há um tempo, depois que elas conversam com você, enfim, começa a ter um pouco mais de cara, você tá diferente, você mudou, não sei o que aconteceu, e você passou por todo esse processo e vai ser muito grato por isso, né. Mas agora eu queria que a gente comece a se encaminhar para o final da nossa conversa. Acho que o ponto mais importante aqui é quais são fatores que auxiliam as pessoas no processo de mudança, conforme a tua visão? Cara, essa pergunta é super, super relevante e importante, né? Vamos lá. A primeira coisa que eu acho fundamental, né? Muita gente diz que está virando já clichê, né, nos novos meios, né, corporativos, né, e de desenvolvimento humano, mas não dá para deixar passar, gente. Mindfulness, né? Meditação, auto-observação, né? Aprender a se auto-observar, né? Como eu falei, mudança adaptativa exige que você observe como está sentindo, o que está pensando, né, quando acontece você agir de acordo com o comportamento que você quer mudar e não com o novo comportamento, né, que você quer desenvolver, né? Então, o que acontece naquela hora? Para isso, para você conseguir perceber, realmente registrar naquela hora, você tem que estar prestando atenção. Você tem que desenvolver uma habilidade de não estar viajando na tua cabeça o tempo inteiro. Tem várias pesquisas que mostram que a maior parte das pessoas, elas estão mais de 70% do tempo, o cérebro delas está operando algo que não tem a ver com aquilo que ela está fazendo, né? Então, esse é um ponto super relevante. O que a meditação faz? Meditação, né, a palavra, né, o termo original, trabalha justamente com a ideia de familiarizar-se com, né? Então, a ideia de meditar e se familiarizar com o quê? Né? Com nossos pensamentos, com as nossas emoções, né? Com os nossos sentimentos, né? E assim por diante. Então, é a capacidade de prestar atenção, né? E isso é fundamental. Eu vejo que se tem uma prática que eu recomendaria para as pessoas em geral começarem a desenvolver essa habilidade, essa prática é o mindfulness, é a meditação. Eu acho que ela é uma prática que só tem a ajudar, né, de uma maneira geral. E aí o resto, né, vai ter muito a ver com a questão de como você age, né, diante de todos os parâmetros
né, de zona de conforto, né, relacionados à zona de conforto. A gente, muitas vezes, a gente acha que a gente vai encontrar a felicidade no conforto, né? E aí, gente, quando eu acho que eu vou encontrar a felicidade no conforto, naturalmente eu não vou conseguir fazer, né, concluir esses processos de transformação mais doloridos e mais complexos, essa mudança vertical, né, que é o crescimento, que é a mudança de nível de consciência, que é a evolução, porque simplesmente eu vou correr quando a situação se impuser na minha frente, né? Porque não tenho dúvidas que quando a situação de mudança se impõe, ela gera um desconforto gigantesco. E esse desconforto é a dissonância, né, que a gente precisa. É o que a gente precisa. Né? Lembra lá das condições que a gente falou, né, que você colocou ali, né? Tem que ser importante e tem que ser uma coisa que eu já tentei muitas vezes, né, que eu já tentei de várias formas diferentes. Então, assim, essa dissonância, o desconforto vai acontecer, né? Então eu tenho que estar aberto, né, a enfrentar esse desconforto, né? E eu falo muito, né? E aí, né, eu falo isso tanto em relação a treino físico, como em relação a estudo, né, a autodesenvolvimento e a própria prática de meditação. E a gente tem que se habituar a se sentir confortável fora da zona de conforto. Essa que é eu acho que é o grande desafio, né, que a gente tem que desenvolver. E aí, gente, desenvolvendo as menores coisas, né? Quanto mais eu vou criando esse hábito de, na hora que eu sinto desconforto, eu não buscar o conforto, né? Quanto mais eu desenvolvo esse hábito, né, mais eu vou estar preparado para enfrentar essas situações, né, no dia a dia, quando as situações realmente relevantes aparecerem, né, mais preparado eu vou estar. E eu acho que nesse ponto, mindfulness ajuda bastante também, né? Porque se você está numa situação de desconforto, você está consciente, você toma as decisões de forma consciente. Não, eu quero me manter, eu quero, enfim, sustentar essa situação mesmo que ela seja desconfortável. Você está consciente, é uma decisão, é uma escolha. Porque se você não estiver consciente, o teu instinto vai fazer com que você desvie daquilo. Isso é uma condição humana, né? Então, é interessante observar isso. Acho que tem algumas outras dicas práticas também, Zé, que as pessoas podem seguir. Uma coisa que é bem legal é, você quer mudar? Faça um compromisso com outras pessoas dessa mudança. Perfeito, perfeito. Conversa com outras pessoas e fala... né? Uhum. Exato. De uma forma... Eu gosto muito naquele livro Hábitos Atômicos, né? O James Clear, ele fala que se você quiser mudar, você tem que fazer com que o novo processo seja menos desconfortável que o processo antigo. Então, dificulta o teu máximo caminho para você voltar para aquele processo antigo. Então, é aquele negócio, né, que sempre fala, meio clichê, mas, você quer emagrecer, não durma com o inimigo em casa, né? Não compre um monte de comida gordurosa e deixe na geladeira e tal. Não faça isso. Faça com que o teu processo de emagrecer, se você quiser comer algum junk food, uma comida que não é tão saudável, você tem que ir caminhar longe para comprar e tal, tem que ser difícil. E o teu processo desejado tem que ser fácil, né? Então, isso vai criando os caminhos neurais para facilitar esse processo de mudança, né? Exatamente. E aí o compartilhar com todos é fundamental, porque ele vai criar um monte de desconforto em relação ao hábito antigo, né? Você está falando assim, não, agora eu vou fazer ginástica todo dia. Imagina, aí você fala isso, né? A pessoa fala isso pro marido, fala isso pra esposa, agora eu vou fazer ginástica todo dia, tá bom? Vamos lá, tá? Aí a outra pessoa fala, mas cadê? Você vai fazer ginástica hoje? Né? Ou seja, vai te perturbar, né? Eu sabia que era fogo de palha, né? Então, assim, já vai criar um desconforto, vai aumentar o desconforto de manter o comportamento atual. Então, o compartilhamento é super importante. As pessoas podem ajudar, e às vezes a gente até brinca, né? Mas assim você só está atrapalhando. Não está atrapalhando só, não. Ela tá justamente a outra pessoa está aumentando o desconforto de você permanecer no teu hábito, no teu comportamento atual, né? Então, compartilhar com os outros, e veja, muitas vezes isso não natural do ser humano, né? Porque se eu vou compartilhar, por exemplo, né, imagina a situação do líder, né? Pessoal, agora eu estou querendo aprender a delegar de maneira adequada. Cara, na hora que o líder fala isso, ele está dizendo para os liderados dele que ele não delega de maneira adequada, ele tá expondo, né, uma fraqueza dele, né? Na verdade, ele está ali se colocando de maneira vulnerável, né, em relação à equipe dele.
Mas isso, então, de certa forma, é não natural do ser humano quando ele busca, né, um lugar de conforto, né? Mas a gente tem que fazer isso, a gente tem que se expor. Então, a melhor maneira de eu garantir que eu vou conseguir mudar a maneira minha, por exemplo, de liderar e de dar feedback, por exemplo, é avisar para a minha equipe inteira que eu estou empenhado num processo de mudança e de melhoria daquilo. É a melhor maneira, né? E é justamente o oposto do que a maioria das pessoas fazem, né? Quando se empenham numa trajetória dessa. A maioria das pessoas fala, não, cara, como é que eu vou falar para eles que eu não dou feedback direito, né? Pô, e você acha que eles não perceberam até hoje? Mas, pô, então, assim, né, esse é o ponto fundamental. O compartilhamento é crucial. Eu digo que é super importante. E essa questão da vulnerabilidade, que sempre foi vista como fraqueza, né, no ambiente de trabalho, hoje está mudando tudo isso, né? Todos os estudos mostram que quanto mais vulnerável, mais engajado é o time, mais conectado, tem mais trabalho em equipe e mais as pessoas respeitam o líder que se mostra como vulnerável, né? Então, tem uma série de coisas, acho que nos próximos episódios a gente pode entrar nesses temas também, mas acho que... Com certeza. Hoje a gente conseguiu discorrer bastante sobre esse processo de mudança, a gente espera que auxilie vocês na caminhada. Qualquer feedback, qualquer comentário que vocês tiverem, tragam para cá dúvidas, enfim, a gente está à disposição também para ajudar vocês. Obrigado, Zé, obrigado por fazer parte dessa conversa, vai ser um prazer conduzir o podcast junto contigo e a gente espera contar com a presença de todos vocês nos nossos próximos episódios. Obrigado. Obrigado, gente, e até o próximo episódio.